Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal do PS Zerado. Hoje eu trouxe uma medicação bastante útil para você, que ela anda casadinha com outra. Eu vou falar de uma medicação que ela vai ser usada especialmente quando o paciente está ali agitado, agressivo, querendo vir para cima de vocês. Hoje a gente vai falar de uma medicação bastante útil para te livrar dessa situação. Vamos lá? Eu sou o professor Rafael e hoje eu tô com vocês aqui para a gente conversar sobre o haloperidol, o famoso Haldol. Olha só, o haloperidol, uma medicação extremamente presente no nosso dia a dia, ele vem nesses frasquinhos, tá? 5 mg por ml, tá bom? Vocês conseguem ver aqui, 5 mg por ml. E nesses frasquinhos de 5 mg por ml vem 1 ml, tá bom? Então você vai ter ali o total de 5 mg para fazer para o seu paciente de um antipsicótico de primeira geração. Uma medicação que ela é o seu braço direito para um paciente com uma agitação. E por que ela é seu braço direito? Um paciente agitado, agressivo, um paciente psicótico. Ele tem um efeito ali de bloqueio de dopaminérgico, ali no bloqueio de receptor D2. Então ali, especialmente nas vias mesolímbica e mesocortical, a gente vai ter uma redução de todo o estímulo que vai vir através dessas vias que são responsáveis ali pela questão da psicose, pela questão da agitação do paciente. Então a gente bloqueando esses receptores, a gente reduz toda a bomba, todo o tsunami ali de receptores, de dopamina ali acontecendo, aquela confusão nas vias mesocortical e mesolímbica, levando o paciente a ficar psicótico, agitado, agressivo. Você faz até mesmo uma contenção física no seu paciente quando você age dessa forma. Então você reduz muito o ímpeto ali do seu paciente. Então olha só, como que ele agindo dessa forma, ele vai ter um efeito muito legal. Ele tem um efeito rápido ali, ele começa a fazer um efeito em mais ou menos de 15 a 30 minutos. Aí já vai ter um nível sérico legal. Mas ele vai começar seu efeito ali, antipsicótico e contra agitação, de 30 a 60 minutos. Então, quando você vai fazer essa medicação no seu paciente, saiba que você vai ter mais ou menos ali uns 30 minutos ainda de paciente agitado, tá bom? E você fazendo uso em conjunto com a prometazina, ela já vai também começar um pouquinho antes ali fazer seu efeito sedativo. Vai ajudar a reduzir um pouquinho toda essa exposição da equipe ao paciente agitado, tá bom? Ele tem que ser feito especialmente intramuscular. Seu efeito endovenoso, sua via, você tem o efeito alcançado mais rápido, mas você também aumenta os efeitos colaterais, tá bom? Então fique atento a isso e vamos evitar ao máximo essa via endovenosa e vamos fazer de forma intramuscular, que é uma medicação muito mais segura dessa forma. A excreção dessa medicação, ela é especialmente hepática, então a gente vai ter um certo cuidado com o paciente hepatopato, e nos pacientes com insuficiência renal, a gente consegue fazer com mais tranquilidade, tá bom? Não tem necessidade de ajuste para esses pacientes. Como que a gente vai usar? Especialmente nesse contexto da agitação. Estamos falando ali de uma dose de 5 mg por ml, tá bom? É legal a gente começar devagar, a gente ainda talvez não conheça a resposta do paciente a essa medicação. Então você pode começar ali com uma dose mais baixa de 12,5 mg, por exemplo, e se for necessário você pode repetir até mesmo a ampola cheia e você pode ficar repetindo essa aplicação de 30 a 60 minutos. Mas você não pode ficar fazendo isso ad eterno, tá bom? Você pode repetir ali 2 até 3 vezes no máximo a dose de 5 mg, sem aumentar muito o risco de efeitos colaterais, mas você vai ter que acompanhar cada uma dessas aplicações e fazer uma avaliação do paciente depois, especialmente de sinais vitais, questão de hipotensão, questão de ritmo cardíaco, a gente vai falar dos efeitos colaterais, ficar atento especialmente a essas possibilidades de complicações do seu paciente, tá bom? No paciente especialmente idoso, você vai começar uma dose muito mais baixa, tá? Uma dose até mesmo de 0,5 mg, 1 mg, até mesmo no máximo 2 mg, se não passar muito disso, que o paciente idoso, ele é muito mais suscetível a isso, tá? Então já aproveitando, falando ali das nossas populações especiais, os pacientes idosos são muito mais propensos às complicações, especialmente as complicações cardiovasculares,
complicações de aumento, de prolongamento do QT, mais risco de taquiarritmias, pacientes com parkinsonismo, paciente com demência de corpos de Levy, esse tipo de medicação pode piorar toda a agitação nesses pacientes. Então, se for uma agitação nesse subgrupo de pacientes com demência por essas situações, isso pode piorar a agitação desses pacientes, tá bom? Na gestação, é uma medicação categoria C, vamos usar só se realmente não tivermos outra opção, tá? Especialmente feito ali no terceiro trimestre, o nenenzinho pode ter sintomas extrapiramidais, tá? Fiquem atentos a isso. E na paciente lactante, vamos também fazer só se realmente não tiver outra opção, fazer com cautela, porque ela é excretado no leite, tá? E como que a gente vai preparar essa medicação? Novamente, forma endovenosa. Vamos evitar, pessoal, evitar. A gente aumenta muito o risco de complicações cardiovasculares, complicações de extrapiramidais, complicações do sistema nervoso central de rebaixamento. A gente não tem um benefício tão grande assim de efeito da medicação. Ela só vai fazer efeito mais rápido. Em vez de começar com 30 minutos, eu começar ali com 15, com 20. Se você está precisando de um efeito rápido, imediato ali para sedação, você não vai recorrer ao antipsicótico, você pode recorrer aos benzodiazepínicos, que tem uma forma de agir endovenosa com muito mais segurança. Então não tem por que ficar caçando sarna para se coçar, não precisa, pessoal. Vamos fazer de uma forma segura para o nosso paciente e para vocês também, vamos fazer intramuscular, tá bom? Se for necessário uma coisa mais rápida, usa o benzodiazepínico e depois complementa com o haloperidol. Na verdade é uma grande indicação lá nos Estados Unidos. Eles não fazem tanto aldol com prometazina, mas eles fazem mais aldol com diazepam, com outro benzodiazepínico. Eles fazem muito dessa forma lá. Na forma, então, intramuscular, você vai aspirar e ela é feita pura, tá? Você vai aspirar a ampola e ela é feita pura sem diluição. Não vai ter necessidade de diluição para essa situação. E você fazendo o aldol, você tem que ficar monitorizando especialmente a questão eletrocardiográfica do paciente pelo risco de prolongamento de QT. Então você tem que ficar de olho no QTC do paciente, no QT corrigido. O C é de corrigido, do QT corrigido. Tem várias formas de fazer o QT corrigido. Se vocês quiserem uma aula específica sobre isso, como fazer o QT corrigido, deixa aqui nos comentários que a gente fala um pouquinho sobre isso com vocês. Porque é legal, é bastante específico, mas é interessante vocês saberem isso. Vocês têm que ficar de olho no QTC, porque se ele ficar muito prolongado, especialmente ali acima de 500 milissegundos, você aumenta muito o risco das torções de pontas, torçada e puão, tá bom? Então, nesse caso, seria até interessante você ver o QT prolongando, você até suspende o aldol para isso tudo retornar, tá bom? Sintomas extrapiramidais. O haloperidol pode causar sintomas extrapiramidais, que eu deixei aqui embaixo para vocês. Distonia aguda. Distonia aguda é uma das possibilidades. O paciente começa com contração muscular muito intensa, muito rígido, com dor aguda nesse músculo que está contraindo de uma forma muito intensa, musculatura de pescoço, em olhos, em língua. O paciente pode ter acatisia, e olha que legal, não sei se você sabia dessa. Quando a gente faz, por exemplo, uma bromoprida, uma metoclopramida, um Plasil para o paciente, ele fala, eu fico agitado, eu tenho aquela síndrome extrapiramidal. Na verdade, ele não tem uma síndrome extrapiramidal, ele tem uma acatisia, que é uma das doenças, uma das coisas que fazem parte da síndrome extrapiramidal. Mas ele tem, na verdade, a acatisia. A acatisia é essa sensação de inquietação motora, vontade de sair correndo, de não conseguir ficar parado. Isso que o paciente tem quando ele faz a bromoprida ou o Plasil, que realmente é uma sensação terrível, terrível. Até é interessante evitar usar essas medicações em pacientes que têm acatisia. E o aldol, assim como essas medicações, também pode causar acatisia, tá bom? Por conta do seu efeito dopaminérgico, assim como a bromoprida e a metoclopramida também têm efeito dopaminérgico. Aí você começa a entender, nossa, a metoclopramida e a bromoprida têm efeito dopaminérgico e controla as náuseas? Então será que o haloperidol também pode controlar as náuseas? Pode. E a gente pode falar disso. Qualquer coisa vocês pedem aqui nos comentários que a gente pode conversar sobre essas medicações não tão conhecidas para controle de náuseas e vômitos, tá bom?
Outra possibilidade, parkinsonismo. Parkinsonismo, rigidez muscular, o paciente pode ficar até mesmo com aquele sinal de roda denteada, bradicinesia, uma lentificação no movimento, tremores. O paciente pode ter tudo isso com o uso do haloperidol, tá bom? Então são os principais sintomas, os efeitos colaterais, a questão extrapiramidal, cardiovascular e eventualmente pode acontecer de ter síndrome neuroléptica maligna, bastante rara, que o paciente tem uma hipertermia muito grande, a temperatura vai lá para o céu, rigidez muscular muito intensa, uma situação bastante grave. Qual que seria o antídoto principal para toda essa situação, especialmente a situação extrapiramidal? É o famoso Aquineton, não sei se vocês já ouviram falar, o Aquineton, que na verdade se chama biperideno. Aquineton é a sua marca, né, acabou ficando famosa. Então a gente pode fazer o biperideno tentando comprimido quanto a forma parenteral. Você pode fazer ali 5 mg, 2 mg a 5 mg intramuscular, tá bom? Você consegue reduzir bastante esses efeitos. Não vou aprofundar muito, se vocês também quiserem uma aula mais profunda ali de como tratar essas questões de efeitos colaterais, a gente pode conversar aqui nos comentários, tá bom? Então, como que a gente vai prescrever o haloperidol? Não tem muito segredo, pessoal. Bastante simples. O haloperidol, a sua formulação de 5 mg por ml. Vamos solicitar ali uma ampola. Vamos fazer, né? Uma ampola intramuscular profunda. Agora, e você pode associar isso à prometazina para reduzir todos esses efeitos extrapiramidais e trazer mais segurança para o seu paciente. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Trouxe para vocês aqui algumas curiosidades, especialmente a questão da catesia. Muitas pessoas não sabem como que é o nome correto dessa inquietação, dessa agitação. Se você conhece alguém que está precisando, está querendo aprender um pouquinho mais sobre o uso das medicações do pronto-socorro, compartilha esse vídeo aqui, se inscreve aqui no nosso canal, que a gente tem muita coisa para ensinar para vocês.